Olá a todos e todas. Sou o Pastor Carlos. Quero, através desses vídeos, dar uma pequena introdução a respeito de ética cristã, ética no comportamento e trabalhar um pouco com alguns irmãos a respeito de como nós podemos mudar a nossa vida baseado num princípio da Palavra de Deus, entendendo qual é realmente a nossa base de conduta para uma fé realmente em Cristo. A princípio, nós temos, como regra de fé e prática para a nossa vida a Bíblia, a Palavra de Deus, algo que infelizmente tem ficado muito na fé e pouco sim na prática. Então a ética do comportamento vem trabalhar isso conosco. Nós buscarmos cada vez mais entender que a fé ela é fundamental para o crente da mesma maneira com que a prática, assim como nós trabalhamos com a oração e a meditação da Palavra de Deus, né? Lembrando que na meditação, embora numa linha mais espiritualista, vai dizer que a meditação é esvaziar a mente, mas em Cristo, a meditação é meditar na Palavra de Deus, colocar ela como princípio para a nossa vida, não só na fé, mas também como a prática, ou até mesmo como o Spurgeon diz, né? Perguntaram para ele o que é mais importante, a oração ou a leitura da Palavra? E ele responde dizendo o que é mais importante para um passarinho, a asa esquerda ou a asa direita? Sem uma ou outra ela não poderia voar. É assim também a vida do cristão, tanto na oração quanto na prática da leitura da Palavra de Deus, tanto na fé quanto na prática da dedicação daquilo que nós realmente professamos acreditar. Estar prontos para responder a Palavra de Deus, e isso você precisa se dedicar a essa leitura. Algo muito importante da ética é que ela se comporta como grandes duas divisões, uma ética teórica, uma ética que vai estudar, trabalhar com aquilo, quais são os princípios, trata de princípios que devem governar a vida e o procedimento do homem. E a ética prática, que é a segunda grande divisão, que vai tratar sobre como que você vai aplicar o que foi estudado na tua vida a respeito de uma vida realmente cristã e autêntica. Eu tenho um material aqui e eu quero trabalhar com os irmãos sobre os três princípios dessa ética, que é a ética individual, a ética teísta e a ética social. A ética individual é o que trata o dever do homem para consigo mesmo, quando o apóstolo Paulo fala, conserva-te a ti, para que você possa salvar outros, é um trabalho que você deve ter a respeito da tua própria mente, do teu coração, do teu pensamento. Isso é uma ética individual, aquilo que eu vejo, aquilo que eu falo, aquilo que eu coloco dentro de mim, aquilo que eu expresso para mim mesmo quem eu sou diante de Deus, isso é uma ética individual. Paulo fala lá em Timóteo 4,16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti como a teus ouvintes. Então essa ética individual é primeiro um preceito para a nossa vida, sobre quem nós somos diante de Deus, e isso está baseado na nossa mente, naquilo que nós cremos na palavra de Deus. E Paulo também fala Romanos 8, que o Espírito de Deus certifica com o meu espírito que eu sou filho de Deus, que nós somos filhos de Deus. E tem a ética social, que trata o dever do homem para com o próximo, ou seja, o homem que sabe que os seus deveres gerais eles devem ser cumpridos, devem ser trabalhados baseado no amor ao próximo. Algo que Mark Lloyd Jones diz, a Bíblia não declara para nós nenhuma afirmação a respeito de amar a si mesmo, mas ela diz que nós devemos amar ao próximo como nós nos amamos, ou seja, ele parte de um pressuposto de que nós já somos loucos de amor por nós mesmos. Então entender que a mesma maneira que eu me amo, eu me preocupo, que eu guardo a minha vida, eu devo também buscar isso para guardar a vida do próximo. Então isso é ética social. E a ética teísta, que é a ética que trata da aplicação dos princípios moral, do procedimento do homem para com seu relacionamento a Deus. Aquilo que nós temos como uma base fundamental da palavra de Deus, da vida da pessoa de Cristo, a respeito de como ele viveu para o Pai, assim nós vivemos também para o nosso Deus. É um fundamento de observar a paixão de Cristo, a ética de Cristo, o caráter de Cristo, colocando em nós, e tudo o que Cristo fez foi voltado a agradar ao Pai. Algo que nós devemos entender, que a nossa vida deve sim agradar a Deus. Então, a nossa relação com Deus é uma relação chave em nossa vida e por isso dessa relação depende todas as outras. Ou seja, você tem uma boa relação com Deus, você vai ter uma ótima relação na tua família, na sociedade, no teu trabalho, na tua escola, em todas as outras áreas da tua vida que você realmente busca viver para a honra e glória do Senhor.
Então, algo para nós refletirmos aqui. Estou colocando essas áreas da ética na prática, ou seja, a ética individual, né? Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Eu tenho essa plena convicção de que eu sou salvo em Jesus Cristo. Eu tenho uma plena convicção de que a minha vida ela tem que ser dia após dia uma vida baseada na vida de Cristo, buscando cada vez mais esse contentamento que o Senhor tinha com Deus, de agradar ao Pai, e isso buscando ali a santidade. E o ponto da ética social, levar as cargas uns dos outros, né, como Paulo fala lá em Gálatas, ou até mesmo quando Paulo fala lá em Romanos 8, que a criação, né, a expectativa da criação, ela geme à espera da manifestação dos filhos de Deus. Nós temos buscado essa ética social no princípio de ajudar ao próximo naquilo que eles realmente necessitam. Primeiro, ouvir do Evangelho, né? Mas eu também não posso levar só o Evangelho sem primeiro levar a ajuda naquilo que é essencial para a vida do ser humano. Então essa ética social é algo que eu tenho buscado viver na prática. E a última, né, que é a ética teísta, de não ter outros deuses além, né, do Deus Todo-Poderoso. E isso, né, é algo bem complexo nos dias de hoje, porque às vezes a gente trata como ideia de idolatria, né, de adorar outros deuses, só como se fazia antigamente, ou até colocamos outros grupos religiosos dizendo que eles são idólatras, mas por vezes nós temos aí uma idolatria pelo celular, pela televisão, por um time de futebol. Então, buscar-se isso na prática realmente é real na minha vida. Eu tenho só a Deus como Senhor da minha vida, né? E aí, o princípio ético para nós é fundamentado na vida e pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a primeira aula aí de ética cristã. Quero fazer mais alguns vídeos, se Deus assim nos der graça. Peço a você que compartilhe esse vídeo e juntamente com os irmãos em Cristo Jesus, possamos anunciar a vida do Senhor Jesus, tanto na fé como na prática. E para isso aplicar essa teoria, né, essa escola aí da ética cristã, que a Bíblia nos dá ali um parâmetro tão profundo sobre a vida de Cristo, que seja cada vez real na minha e na sua vida. Que Deus abençoe a todos.